Muito bem, eu quero ouvir o Felipe Monteiro para falar dessa pré-campanha, que tem tudo cara, tem uma cara de campanha, evidentemente, já começou. E, sem dúvida, São Paulo vai representar bem essa questão da polarização, não é isso, Felipe? Exatamente, né? Faz parte do plano do Boulos tentar polarizar as eleições, né? Ele sabe que polarizando as eleições entre o bolsonarismo e o lulismo, isso, de certa forma, favorecerá a ele, né? É bom lembrar que nas eleições do ano retrasado, né, para presidente da República, o Bolsonaro perdeu as eleições em São Paulo e o Haddad, né, para governador, ganhou as eleições no município de São Paulo. Então, trazer a discussão da polarização para São Paulo pode pegar. É uma aposta que o Boulos está fazendo, não é? E é bom lembrar que o Boulos está utilizando também da indefinição do vice do Nunes para tentar fazer política, não é? É bom lembrar que o Boulos, ele já indicou a Marta Suplicy como vice-presidente. É uma mulher com uma história de política no município de São Paulo, uma história de política em âmbito nacional. Então, ele está trazendo para a agenda política dele a questão de gênero, não é? É impossível e é um absurdo você imaginar que as mulheres tem mais de 50% da representatividade do Brasil, não é? E tem menos de 20% da representação nas câmaras de vereadores em todo o Brasil. Em São Paulo é um pouquinho maior, chega a 26%, não é? Então, a questão da indicação do vice, sendo mulher, ajuda o Boulos nessa agenda, né, de buscar politizar a questão das mulheres. E, por outro lado, o Nunes, ele é o atual prefeito, então ele tem que fazer política de acordo com as suas realizações. Então, ele está fazendo ainda inúmeros anúncios de obras, ele está implementando as faixas azuis das motos em toda São Paulo, né? É bom lembrar que a questão do acidente de trânsito, da morte por trânsito, é uma pandemia no Brasil, em São Paulo principalmente, e as faixas azuis ajudam a diminuir a quantidade de acidente, a quantidade de morte. Então, o Nunes, no sentido contrário, está prefeitando, né? Está fazendo política com as suas realizações. E o Nunes também quer fugir da polarização, porque o Nunes sabe que a polarização é maléfica para ele, né? Então o Nunes está querendo colocar nesse cenário pré-eleitoral, na verdade, discutir as questões de São Paulo, né? As questões que ele está realizando como prefeito de São Paulo. Então, os dois lados estão nesse jogo, não é? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos nas próximas semanas. A Tabata Amaral não fez campanha esse fim de semana, pré-campanha, na verdade, né? Até porque não pode fazer campanha. E também está surgindo também com uma terceira candidata forte. É bom lembrar que nas últimas pesquisas, Tabata tem mais de 10% dos votos. Então não dá para você ignorar, né, o fortalecimento da candidatura dela. Então são 3 candidatos aí que têm todas as condições de fazer a disputa de São Paulo ser uma das mais acirradas nos últimos anos. As pesquisas aqui mostram que o grande influenciador do voto nessas eleições é o prefeito. O prefeito, no mandato, ele influencia muito o voto do eleitor, segundo as pesquisas. O segundo é a oposição, né? Então, veja bem que não há essa polarização no Brasil inteiro. Essa eleição municipal, ela se prende muito às disputas regionais. As cidades do interior têm aquelas famílias de um lado, famílias de outro, né? E oposição de um lado e oposição de outro. Agora, São Paulo desobedece essa lógica. Evidentemente, pelo tamanho da cidade, pelo jeitão de São Paulo, né? Que é uma cidade, a maior cidade nordestina, como se diz, e além, evidentemente, de abrigar os tradicionais moradores de São Paulo. Então, ela desobedece essa lógica. E há uma intencional estratégia do deputado Boulos em polarizar e levar os assuntos nacionais a serem discutidos em São Paulo.
Eu tenho que dizer que todas essas estratégias, em cada região do país e em São Paulo, elas obedecem uma lógica técnica. Hoje as campanhas eleitorais não são mais para iniciantes, não são mais aquele jeitão de fazer de qualquer jeito. Ou seja, existem pesquisas, existem avaliações, pesquisas qualitativas, né, as qualis, que mostram a intenção do eleitor, qual é a alma do eleitor. E em São Paulo a indicação é de que a disputa está em aberto. Ninguém sabe quem vai administrar São Paulo a partir do ano que vem.